Saudações, caminhantes! Começando, né? Iniciando mais uma live aqui. Vamos começar mais uma live do Caminhos da Linguagem. Fico muito feliz. Então, nossa convidada já chegou. Eu já vou fazer aqui a nossa introdução para que a gente possa iniciar o nosso processo. E hoje vamos conversar com um assunto que interessa educadores, pais e a sociedade em geral. Bom, nós vamos falar de um assunto que é a linguagem em sala de aula. Então, as gerações mudam constantemente, né? Uma hora a gente tem uma geração X, geração Y, geração ômega, A. Eles inventam uma geração a cada dia diferente. Então, nesse processo aí, o que acontece? Com ela vem desejos, vontades, novos desafios de comunicação. E isso afeta vários setores da sociedade, inclusive a educação, ok? Como fica, então, a comunicação e a interação em sala de aula? Nesse novo mundo de comunicação, de gerações rápidas que mudam o tempo todo, como fica o nosso mundo? Bom, para conversar sobre estas e outras questões, nós convidamos a professora Luana Helena, do perfil e do canal do YouTube Sora Me Ajuda, tá bom? Então nós vamos convidá-la aqui para fazer esse bate-papo e a gente entender um pouquinho sobre essa linguagem em sala de aula. Como está essa linguagem hoje? Olá, professora! Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem e você? Opa, muito bom poder conversar com uma colega de profissão, colega de faculdade. Não fizemos a mesma faculdade, mas do mesmo curso, né? Com certeza. E é muito bom, eu acompanho o seu trabalho, eu acho fantástico o seu trabalho e fico muito feliz. A gente se conheceu no Educom, né? E ali já consegui apreciar os conteúdos, sou um consumidor do seu conteúdo, tá bom? Muito obrigada. Tá. Vou convidá-la para poder a gente conversar sobre essa linguagem em sala de aula. Eu também tenho algumas dúvidas como professor. Como é que fica essa linguagem? Como é que muda? Eu tenho muita curiosidade para conversar sobre isso. Então, professora, seja bem-vinda à nossa live, seja bem-vinda ao Caminhos da Linguagem. Essa live vai ficar gravada aqui, tá bom? Então as pessoas vão poder apreciar. Às vezes os meus seguidores, eles falam assim, não deu tempo, mas depois eu passo lá e assisto. E eles sempre assistem a live, sempre estão com a gente lá, tá bom? Eu acho que... congelou. Isso, soltou. Aí Voltou? Então, seja muito bem-vinda à nossa live e para começar o nosso processo aqui, pode se apresentar, o pessoal do Caminhos da Linguagem, o seu trabalho... Quem é a professora Luana Helena? Fique à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada, né, pelo convite. Eu amo participar de live, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha esse contato com as pessoas, que a gente possa ouvir, que a gente possa trazer coisas diferentes e trazer também, eu acho que esse espaço de diálogo, né, é muito importante que a gente abra espaços, eu sempre chamo de espaços democráticos, porque aqui a gente não tem nenhum tipo de cerceamento de escola, de eu devo dizer isso, não devo dizer aquilo, porque o diretor, porque o coordenador, porque não sei quem, né? Porque isso cerceia muito o professor. Então eu gosto muito desses espaços, né? Parabéns pelo desenvolvimento desse trabalho, é muito importante. E eu sou a Luana, eu sou professora de língua portuguesa, eu sou a Sora, do canal Sora Me Ajuda. Essa semana eu participei de uma live que eu brinquei, falei para a Bruna, né, que é uma professora de português também, falei, no Instagram eu estou como Sora, no YouTube eu estou como Sora, daqui a pouco eu vou mudar na certidão também, vou mudar na minha identidade, vai virar Sora. E eu trabalho com língua portuguesa, com vídeos de língua portuguesa no YouTube e também com vídeos para professores sobre tecnologia educacional. Eu sou formada em letras, português e inglês, sou especialista em design instrucional para cursos de educação à distância pela Universidade... Olha só, essa é a Sora. Ai, ai. Ainda bem que eu não derrubei a água que está aqui do lado. Pela Universidade Federal de Itajubá. E esse curso, assim, né, quando eu fiz, eu não sabia muito bem para que eu ia usar. Mas a pandemia me mostrou que era para ajudar os professores que estavam buscando, né, nesse momento tão complexo. Eu acabei de finalizar uma pós-graduação também em comunicação não violenta e estou finalizando pedagogia. Então, esse ano foi bem corrido, né, bem complexo, acho que para todo mundo,
mas foi muito bom, assim, foi um momento muito, muito oportuno de troca, né, entre os professores. Muitas pesquisas dizem aí que a gente acelerou 10 anos em 20 anos em um ano, então eu estive aí colocando o meu trabalho à disposição dos professores. Eu estou fora da sala de aula desde o ano passado, mas fiquei 9 anos e meio em sala de aula, com aulas de inglês e português, para desde os pequenininhos até ensino técnico. Então, passei aí Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino técnico. Já trabalhei com inglês para aviação. Então, já dei uma passeada em alguns campos dentro da linguagem e do inglês e do português também. Fantástico, fantástico, professora. Que bom, né? Às vezes a gente faz um curso e a gente vai descobrindo, e olha só a importância que você está fazendo para a gente, que é professor, ajudando. A gente, nesse momento, eu tive, apesar de ser youtuber já há algum tempo, eu tive que me adaptar bastante, aprender muita coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa, a pergunta simples para a gente começar. A linguagem em sala de aula mudou? A linguagem, né? A gente que trabalha com a linguagem sabe que ela muda o tempo inteiro, né? Eu acho que o que muda hoje é a velocidade dessa mudança, né? A gente percebe, como você falou aqui na introdução, né, a questão das gerações. Se antes a gente tinha uma geração a cada 12, 15, 20 anos, hoje a gente tem uma geração a cada 6. Então a linguagem ela se modifica e muito, né? Ela se modifica não só na gíria, não só na questão das palavras, mas ela se modifica também no que as pessoas esperam das interações, né? Isso é muito, muito importante. Eu acho que a gente entender para que a nossa linguagem escrita ela é utilizada, para que a nossa linguagem falada é utilizada, como essas coisas se misturam agora, né? Com o WhatsApp, por exemplo. Então, mudou muito. A gente sabe que mudou muito rápido. Eu acho que essa talvez seja a principal questão que o professor sente muito. Nem é a mudança, mas a velocidade para se adaptar a essa mudança, né? Então, a gente que estuda a linguagem também está se adaptando ao mesmo tempo em que está fazendo, né? Então, o caminho se faz caminhando, né? Então, eu acho que essas diferenças a gente está entendendo agora, tentando entender, né? Porque entender completamente não tem muita solução. Eu acho que eu vou incluir no nosso bate-papo aqui uma interação aqui que eu lembrei aqui, que eu lembro, por exemplo, piadas que eu usava. Eu dei aula para adolescente muito tempo, agora estou dando aula para faculdade, mas tem adolescente também lá, né? Muito. Inclusive, alguns já deram uma passadinha aqui, entraram. E eu lembro que, por exemplo, piadas que eu fazia há 5 anos não funcionam mais hoje. Hoje nós temos outro mundo, outra situação. Então eu fiquei, meu Deus, e o professor tem que ficar esperto, porque se ele não, né? Exatamente. E aí eu pensei aqui, ó, quais são os principais desafios que o professor encontra em sala de aula justamente hoje? Quais são os principais desafios para interagir com o aluno? Criar uma interação com ele. Eu acho que é um dos grandes desafios hoje, né? Com certeza, né? Com certeza. Quando a gente olha, né, para esses meios de comunicação que eles estão inseridos, já desde dessa transição, né, da infância para a adolescência, que é o WhatsApp, que são meios, por exemplo, que eu olho, por exemplo, o MSN, como era quando eu era adolescente, né? A gente tinha o hábito de se comunicar pelo MSN, mas a gente precisava chegar em casa para ligar um computador, para fazer... E eles não têm esse senso de espera ou essa necessidade de espera, né? Então, tudo para eles é muito rápido, e para o professor que está nessa outra geração, né, do MSN, ou até mesmo o professor que nem pegou o MSN, porque a gente tem muitos professores que, né, estão aí há muitos anos na sala de aula e que alguns não vivenciaram, não quiseram, não puderam, enfim, por N questões, né? E eu acho que o grande embate é geracional também, né, como muitas coisas que a gente tem, mas eu acho que é também prestar atenção em como eles se comunicam e não ficar resistindo a como eles se comunicam, né? Ah, porque hoje vocês só usam o WhatsApp, hoje vocês não querem saber de escrever direito. Um professor de português que diz para o aluno que agora vocês não querem mais escrever direito, e às vezes a gente fala, né, porque a gente fica com um pouco de raiva, mas a gente está afastando esses alunos, né? Então, se antes a gente tinha uma linguagem do professor, eu sou o professor e ninguém me corrige, ninguém
né? Eu sou o detentor do saber. Hoje a gente já tem também a questão dessa linguagem dos papéis que se assumem em sala de aula, né? Tanto do aluno quanto do professor, da escola, da sociedade em si, que mudou muito, né? Então eu acho que vem esse embate geracional e vem também essa transformação da escola, né? A gente sabe muito bem que a linguagem é viva e que ela depende de papéis sociais. E se a gente está com papéis sociais muito diferentes do que era há pouquíssimo tempo atrás, né? Há 5 anos, realmente, eles já são diferentes, já é uma geração depois, né? Então, acho que isso é um ponto bem interessante para o professor prestar atenção. Nossa, muito legal. Eu fico pensando, aqui um bate-papo professor, né? Você vai falando, eu vou lembrar da minha carreira aí, que não é tão comprida assim, né? Vou chegar a 20 anos, aí não cheguei a 20 anos na sala de aula. E assim, eu lembrei exatamente isso que você falou. Como é que eu posso brigar com o aluno? Eu explico para ele, né? Quando ele usa um VC, um TB, eu falo, sim, dentro da situação de internet funciona. Está funcionando ali, né? Aí tem que ver as situações diferentes. Isso é muito legal. Entrar, igual você falou, não resistir. Adorei essa frase tua. Não resistir. E aí, agora, como eu pesquisei sobre você, toda vez que eu vou entrevistar uma pessoa, eu pesquiso. E para minha grata surpresa, eu descobri que você é uma escritora. Aí eu falei, nossa, agora eu virei fã. Então, o que acontece? E escritora de livros também infantis. Eu sou um apreciador de literatura infantil. Eu fiz 3 vídeos aprofundados. Eu leio para mim. E, por exemplo, um livro que eu leio todo ano é O Pequeno Príncipe. Eu não passo um ano sem ler O Pequeno Príncipe. E todo ano eu aprendo uma coisa diferente com a literatura infantil. Então eu falei, olha, eu tenho uma escritora de literatura infantil, não posso perder essa oportunidade de perguntar para ela como que está a linguagem dos pequeninos hoje, das crianças, e quais são as principais dicas que você dá para os professores de 1 a 4 hoje? Como é que a gente fala? Do primeiro ao quarto ano? Primeiro ao quinto ano, né? O Fundamental 1, né? A gente tem o primeiro ao quinto ano, e tem também a educação infantil aí também, né? Que muita gente, às vezes, pensa que é uma linguagem muito simples, né? Para lidar com eles. E eu tive que pensar muito sobre isso para escrever, porque a gente tem uma tendência, né? Eu acho que a gente precisa ter primeiro uma humildade e maturidade de que a gente não é o Monteiro Lobato, de que a gente não é a Cecília Meirelles, então e eles também, né, foram atrás dessa pesquisa de linguagem, e que a gente precisa parar e olhar. As pessoas acham que literatura infantil é simplesmente um dom de escrever para crianças porque é bonitinho. Não é isso, né? As crianças percebem a beleza estética do texto, as crianças percebem coisas, nuances de linguagem, né? E que muitas vezes muitos escritores deixam passar batido, né? Então, como eu estou em muitas feiras, agora não, né, por conta do coronavírus, mas muitas feiras, encontro muitos escritores, a gente vê que o que chama a atenção das crianças é muito o que a linguagem faz e o que traz para elas, né? E a linguagem adequada. Tem aquela linguagem de tati-bitate, de coisinha, que bonitinho essa criança, tá vendo esse elefantinho? Tá vendo esse... Não é isso, né? É a gente trazer para a criança, através da linguagem, o respeito que ela merece como leitor, como sujeito, como pessoa em construção, né? E já um ser sendo, né? E não só em construção. Então, eu acho que é muito importante para quem quer escrever, para quem quer dar aula, para quem tem um filho e quer se comunicar melhor, é você entender que a linguagem ela não pode ser reduzida a, que bonitinho, olha só, vou contar uma historinha. Eu odeio quem fala livrinho, historinha, tudo no diminutivo, né? Então, é trazer para eles que essa linguagem é deles também. É uma linguagem que eles podem utilizar. E claro que a gente tem que pensar também dentro da maturidade do que eles entendem, o que é muito abstrato, o que não é tão abstrato assim. Então, eu fui atrás de entender, né, a partir de quantos anos eles entendem metáforas, por exemplo. E isso é um pouco difícil, né, para os pequenos, mas a partir de tal idade você já começa a desenhar isso. Então, foi muito interessante nessa pesquisa de começar a entender como a linguagem é construída para eles
E a partir de que idade eles começam a entender essas coisas que pra gente, que é adulto, é muito assim, é muito, tranquilo isso daí, né? Para quem escreve para adolescente, para adulto, às vezes deixa passar batido. E eu, muitas vezes, quando estou contando a história, eu paro e penso, nossa, isso aqui poderia ter sido mais explicado, mais detalhado, ou mais melhor, ou assim, um pouco mais trabalhado ali na narrativa, né? A gente está sempre olhando e querendo construir de novo, né? Impressionante. O Drummond, acho que é o Drummond, não sei se é ele que falava que a gente publica um livro para se livrar dele, para que a gente não fique corrigindo de novo, de novo e de novo, né? Então, com as crianças é mais ou menos esse o meu processo. Que fantástico. Eu não sei se você viu um vídeo que viralizou aí do menino de 3, 4, 5 anos que pegou o cartão da mãe e jogou num joguinho lá. Gastou 200 e poucos reais. Falei, como que esse menino consegue... Aprendeu a mexer no cartão, domina a linguagem digital, domina. E ele, na hora, ele fez uma linguagem para mim que eu achei um barato, eu ri muito. Porque ele virou assim, mãe, calma, respira. Respira. Não... Gente, a infância está muito diferente hoje. Eu fiquei... Como que pode uma criança já... Eu nunca tive um site desse de falar para minha mãe respira antes dela me dar uns tapas na bunda. Nunca falaria isso. Eu quase não apanhei, né? Mas eu teria essa ideia. Eu vi esse vídeo, eu achei assim, a capacidade de negociação ali, né, já está sendo desenvolvida. Que coisa é aquela? Eu fiquei impressionado com aquele menino. Então, e aí, trazendo agora para os nossos adolescentes, eu acho que se a comunicação está diferente, se a infância está diferente, aí isso até caberia até numa outra live, eu posso até convidar você, eu quero trazer mais convidados para discutir como está a infância hoje, está acabando mais cedo, tem muita coisa a respeito disso aí. Mas falando dos nossos adolescentes, aí é uma época complicada, tem conflito, primeiro namoro, bullying, agora eu tô apaixonada, agora meu mundo acabou porque terminei o namoro. E eu fiquei pensando, qual linguagem o adolescente espera do professor em sala de aula? Qual gestão que ele espera nessa sala de aula com tanta gente com conflitos internos para serem resolvidos? É muito doido que parece que o adolescente de hoje, ele espera, acho que uma palavra que resume isso é acolhida. Todo mundo espera ser acolhido, claro. Mas para o adolescente hoje, isso é uma condição primordial. Que a gente, por exemplo, não esperava isso dos professores. A gente esperava que o professor desse a aula dele e pronto, e acabou. A gente não esperava um professor mais acolhedor, um professor que entendesse muito desse mundo, né? Você está apaixonado, você terminou com não sei quem, seu cachorro morreu, não quero saber, hoje tem prova de matemática. Abre aí o seu estojo, pega o seu lápis, sua caneta, guarda o resto e faz, né? E hoje, esse modelo de professor, ele não funciona mais. Porque esse modelo de professor, ele não sobrevive numa sala de adolescente, né? Então, eu acho que, assim, essa acolhida é através da linguagem, né? Porque hoje a gente tem, se antes a gente tinha a linguagem racista, machista, homofóbica como o normal, né? Hoje essa é a linguagem rechaçada. Então, o professor que vem para o adolescente com essa linguagem, ele é um professor que vai ter muitos problemas, né? Então, que ele deveria, acho que, ir para o mundo com uma outra linguagem também, né? Mas enfim, então eu acho que a acolhida é o que eles mais esperam e o que mais se transformou na linguagem do adolescente. Eu achei interessante essa questão da acolhida, né? Ele quer se sentir acolhido mesmo. E eles procuram você vira uma referência para eles. Eu acho muito bacana. E nesse ponto eu acho que a gente pode entrar, já que às vezes eu reparo que a comunicação do adolescente ela é muito agressiva. Até as brincadeiras que eles fazem uns com os outros são agressivas, né? Então, nesse ponto, eu acho que é uma boa hora para a gente falar um pouquinho sobre comunicação não violenta. E você, quem sabe falar um pouquinho para o nosso público o que é CNV, o que é comunicação não violenta? E ela pode ajudar em sala de aula? Com certeza, né? Eu sou, assim, apaixonada pela comunicação não violenta porque eu tenho muita violência dentro de mim, como todo mundo tem.
né? Se a gente não reconhece a nossa violência, a gente vai seguir espalhando violência por aí. A comunicação não violenta, ela é uma teoria de linguagem, de uso da linguagem, praticamente, podemos dizer assim, proposta por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. É uma teoria dos anos 60, 70, mais ou menos, e ela se baseia em nos deixar permanecer humanos quando as condições são adversas. E quando a gente não consegue do outro aquilo que a gente quer, que a gente não destrua o outro por isso, e que a gente possa mostrar para o outro o que a gente quer, como a gente quer, e estar aberto para o não também. Porque eu não gosto dessa ideia da comunicação não violenta como forma de manipulação, porque não é isso que ela é. Ela é uma forma de mostrar quem eu sou, de mostrar quais são os meus valores, o que eu quero, o que eu preciso. Você pode atender o que eu preciso e deixar a minha vida ainda melhor, porque o responsável por atender as minhas necessidades sou eu. Né? Então, são 4 pilares básicos, que é expressar, super fácil, expressar uma visão sem julgamento, muito fácil, né? Porque a gente julga o tempo inteiro. Expressar o sentimento em relação àquela situação, expressar a necessidade que não está sendo atendida, ou que está, no caso de um elogio, por exemplo, né? E também fazer um pedido. Muitas famílias chegam nas escolas reclamando da aula do professor tal, do não sei quem, o professor de matemática, isso e aquilo, mas elas não conseguem formular um pedido. Ou seja, nem elas sabem o que elas querem, o que elas esperam, qual é a necessidade delas que não está sendo preenchida com aquele comportamento. Muitas vezes, simplesmente, eu não concordo com esse professor, mas eles não conseguem dizer, porque a gente tem uma alfabetização emocional, em termos de palavra mesmo, muito deficitária. A gente só sabe dizer que a gente está triste, alegre, feliz, com fome, e olhe lá, né? Então, a gente tem, na comunicação não violenta, uma forma, quase que uma fórmula, digamos assim, né? Claro que a gente vai aplicar dentro da linguagem, que nunca se torna fórmula, mas para conversar com mais, como alguém comentou aqui, assertividade, né? Quando a gente leva isso para a sala de aula, é muito melhor, porque a gente diz, o que é que você quer? O que é que eu quero? Vamos ver se esses quereres podem se combinar? Se eles não podem, vamos trabalhar nisso juntos para a gente ver o que é que a gente pode fazer? E não simplesmente, eu quero isso, você não me dá isso, então você é ruim, você é uma pessoa horrorosa, ou você é uma pessoa mesquinha, ou como eu sou triste. Gente, uma coisa que eu parei de falar, por exemplo, né? Gente, eu preparei essa aula com tanto carinho, eu demorei tanto para preparar essa aula, e ele simplesmente por dentro estava assim, e daí? Fez o que quis, eu não pedi? Então, fala, gente, olha, né, eu preparei essa aula pensando nessas e nessas necessidades. Eu me sinto muito confusa quando a gente não consegue cumprir esse conteúdo, porque eu achava que eu tinha entendido que a gente estava aqui no mesmo pé de entendimento desse conteúdo. Vocês podem me dizer como a gente pode seguir melhor do que simplesmente atacar ou se sentir a vítima o tempo inteiro, mas isso é um trabalho muito grande, psicológico também. Não é simplesmente mudar a linguagem do dia para a noite, e eu entendo que para o professor, muitas vezes a linguagem é uma forma de defesa, né? A gente sabe, né, que a linguagem é um escudo muitas vezes, e com eles também acontece isso, né? É fantástico isso aí que você falou. E no caso, hoje eu tenho feito muito isso, eu explico uma coisa para os alunos, né? Falo, ó, gente, a gente vai trabalhar isso aqui. E aí, vocês acham que vai dar tempo para trabalhar isso tudo aqui? Que a gente vai trabalhar só isso aqui? A gente dialoga, né? Com ele, eu acho que isso é uma coisa que é importante, até em todas essas questões. E tem oficina que pode ajudar a gente a melhorar a nossa comunicação não violenta? Com Sora. certeza. Com certeza, né? Como eu ainda não estou com tempo hábil suficiente, né, para trabalhar com as oficinas online, porque eu não quero simplesmente abrir uma oficina e jogar, né? Eu quero dar a oficina ali junto com as pessoas, né? Eu fiz um curso de pós-graduação de 1 ano e meio, então quem tem interesse, né, quem vai assistir essa live depois, quem está assistindo aí, tem interesse em seguir nos estudos de uma forma muito profunda, porque eles
se entrelaça na espiritualidade mesmo, né? Não só uma espiritualidade enquanto religião, mas uma espiritualidade enquanto transcender mesmo, né? E eu fiz pela Claretiano essa pós-graduação, assim, não é um public post, infelizmente, né? Mas foi muito bacana. Então, é a única pós-graduação que tem no Brasil de comunicação não violenta, mas tem outros cursos também, que são pela CNV Brasil, que são por outras instituições certificadas. É sempre muito importante isso, buscar instituições certificadas, porque tem muita gente usando a comunicação não violenta como forma de manipular, sabe? Aquelas coisas assim, venda mais. Eu acredito que ela pode te ajudar a vender mais, mas ela não é uma coisa de engane seu cliente ou trabalhe o psicológico do seu cliente para que ele diga sim para você. Não é isso, né? Ela é um jeito de a gente se tornar mais humano. Então, tem muitas oficinas por aí, mas a gente tem que tomar cuidado com qual é a intenção daquela oficina, né? Quem está trazendo essa oficina. Então, buscar profissionais que são certificados e ano que vem eu coloco a minha oficina para funcionar aí também. Então, o pessoal me acompanha lá no Professora Me Ajuda, porque ano que vem a oficina de comunicação não violenta. Opa! Olha aí que bacana, gente. Eu não vou perder essa oficina, hein? Como você falou, nós temos que estar ciente que nós temos uma violência dentro de nós, da história, e nós temos que trabalhar isso. E eu sou muito interessado na CNV. Já que a gente está tratando sobre esses assuntos, eu queria perguntar para você sobre... E vamos ficar ainda nessa questão do adolescente, porque eu recebi uma psicóloga umas 2 semanas atrás, eu aprendi que a adolescência não acaba nos 17. Ela me deu uma aula aqui sobre adolescência, eu fiquei assim, meu Deus, adolescência vai até sabe lá Deus quando hoje, né? Então, para você, qual a dica assim, que você dá para a gente lidar com bullying em sala de aula? O bullying entre alunos ou o bullying que o aluno faz contra o professor também? Essa pergunta, ela é assim, providencial, porque o meu TCC do curso de comunicação não violenta foi a abordagem empática do conflito do bullying a partir da CNV, né? Então, como usar a comunicação não violenta dentro do bullying que ocorre em sala de aula? Eu vou explicar a partir de um exemplo prático que eu vivenciei, que eu nem acreditei que eu estava vendo aquilo. Eu tinha um aluno numa sala de 8º ano em que ele tinha muito conflito com a sala. Ele usava, assim, o tempo inteiro de provocação e tudo mais. E ele tinha, assim, uma necessidade de provocar principalmente as meninas, né? Então, era o tempo inteiro uma coisa machista, enfim. E as meninas muito incomodadas com aquilo, só que elas sempre devolviam na mesma moeda com ele. E eu fui olhando aquilo e falei, isso não pode continuar desse jeito, mas eu vou achar o momento ainda. Eu acho que tem isso também, não é na hora, é achar o momento, é criar o momento, né? E aí a gente fez um dia uma roda de conversa, na verdade era sobre algum feriado, alguma coisa assim, não me lembro bem o que era. E aí a gente começou a conversar e foi surgindo. Ele fez um comentário e aí uma menina virou e falou assim, você fica falando isso pra gente, que a gente é menina, você fica fazendo bullying com a gente, você é machista, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu falei, como eles já estavam instruídos na comunicação não violenta, eu falei, peraí, vamos deixar acontecer aqui. E elas falaram, e ele ficou olhando. Aí ele falou assim, eu posso falar? Daí eu olhei para ele e falei, você consegue falar, você quer falar, você consegue falar dentro daquela forma que a gente já tentou de outra vez, lá da comunicação não violenta? Eu falei, professora, eu vou tentar. Ele falou assim, olha, o que vocês estão me falando agora, desse jeito que vocês estão me falando, eu nunca tinha ouvido. Eu só ouvia vocês me chamarem de machista e eu nunca entendi por quê. Agora vocês estão me dizendo que vocês acham que eu sou machista porque eu falo isso, porque eu falo aquilo, porque eu falei isso e é tal. E eu queria dizer para vocês qual é o meu lado, para vocês me ajudarem a não ser mais assim. Daí ele contou toda a história de vida dele, era uma história super complicada e muito diferente da maioria, né? Então, a história que ele trouxe, assim, ficou todo mundo assim. Aí uma frase que me chamou muita atenção. Uma das meninas falou assim, se a gente soubesse de tudo isso, a gente tinha te ajudado antes. Então, eu não acreditava que eu estava vivendo aquela situação. Eu falei, gente, isso parece uma mágica. Mas não foi uma mágica, né? Foi um ano inteiro de trabalho. Então, trazer essa relação de confiança para você. Peraí, você está me machucando. O que você está falando não está legal.
e falar, porque senão a gente fica sempre nessa intervenção punitiva, e eles entendem que eles só param quando são punidos. E a gente sabe que a realidade do bullying não é essa, né? Nem todo buller é punido, nem todo bullying é percebido. Então, aqui eu acho que a gente fortalecer mais os nossos adolescentes para que eles tenham condições de dizer para quem está fazendo esse bullying, não é só para de fazer esse bullying, mas para porque eu me sinto assim, tananana, não resolveu, professor, eu me senti assim, 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 quando ele disse isso, isso, isso. E o professor também precisa. Essa semana eu coloquei lá nos stories, né? Eu vi que era criança, porque eu vi a foto, mas que comentou no meu vídeo. Que capa de vídeo horrível. Aí falei, eu não vou perder essa oportunidade. Aí eu fiz uma brincadeira ali, joguei né? Falei assim, olha, então me envia o seu currículo com a sua formação de design, que eu encaminho para minha equipe. E um dos recursos da CNV para quebrar a tensão também é a ironia, o humor, né? Não a ironia, mas o humor. Falei, tudo bem? Muito obrigada pelo seu comentário muito respeitoso. Ele, não era isso, é que eu não achei bonita, não achei criativa. Falei, agora eu estou entendendo. Legal. Você tem alguma sugestão? Então, quando você tiver alguma coisa para falar, fale desse modo respeitoso que você falou, porque as pessoas entendem melhor o que você está dizendo. Aí ele, não, porque faz um fundo assim fica mais legal. Eu tenho um vídeo que tem várias views com esse tipo de fundo. Então, o professor também olhar de uma outra forma para tudo isso que acontece e dizer para o aluno, olha, eu não gosto quando você faz isso, porque eu me sinto assim, eu gostaria que você fizesse isso desta forma, eu posso contar com você para agir dessa forma, né? Então, é o professor também se fortalecer, criar uma autoestima, porque muitas vezes a gente joga, né, para eles a função de amar. E isso é muito, eu falo muito disso nos meus textos, né? Que às vezes a gente acha que, e eles também, né? Mas a gente acha que a gente precisa ser amado. Na verdade, a gente só precisa ser respeitado. E eles também, né? Então, o bullying, eu acho que ele começa aí também, porque parece que exige uma necessidade de se amar dentro da sala de aula, em todos os atores dessa situação social, que não é muito real, né? E isso cria esse conflito também. Então, essa questão do bullying, ela precisa de um diálogo intermediado, de um diálogo consciente e mais assertivo, né? Eu vejo assim. Bacana, muito boas essas informações. Eu sei que outro dia você compartilhou no seu story, né? Eu acompanho também você, que você não gosta de filme de professor, né? Mas... Não gosto. Você falou, brincou, mas tudo bem. Aí eu tava falando, eu tô lembrando de um filme de professor que eu vi, mas ela explicou, tá, gente? Por que ela não gosta. Tem uma explicação bacana. Mas, se quiser, eu te dou até a oportunidade de você falar sobre isso. Mas aí eu tava vendo um desses filmes, justamente o professor, quando ele chega, ele vê uma sala em conflito, ele tem que organizar aquele conflito para começar o trabalho dele. Porque os alunos se odeiam, os alunos... Não vou falar se odeiam, né? Mas estão em um conflito, numa guerra muito grande entre eles, e aí o professor coloca a ordem na casa para depois ele começar o trabalho. Eu já vi alguns filmes assim e que falam sobre essas questões. E aí, trazendo, já falando sobre conflitos, sobre essas questões, eu estou pensando aqui na questão aqui dos debates. Uhum. Os debates são sempre difíceis de conduzir. Hoje, mais difícil ainda. Parece que hoje, antigamente, era mais fácil as pessoas respeitarem a opinião do outro. Hoje, parece que é bonito não respeitar a opinião do outro, né? E a minha pergunta para você é isso. Como conduzir, qual a dica que você daria para a condução de debates e como fazer o aluno entender que ele precisa respeitar a opinião do outro? Eu tinha muito problema com isso. Eu tenho até um Reels que eu postei, né? Que era uma dublagenzinha de um áudio, de uma briga, assim, e escrevi, quando tem debate na aula, né? Porque a gente sabe que meio que eles já esperam esse momento do debate para colocar todo aquele espírito agressivo que eles têm dentro deles, que fala, hoje tem debate, hoje ele vai ver só, né? Porque, primeiro que a gente sabe que isso é meio cultural, a gente sabe que isso está sendo incentivado de cima, né? Essa questão, acho que já tem um bom tempo aí, desde 2014, por exemplo, que eu acho que essas questões ficaram bem complicadas, das pessoas não se escutarem, né?
E eu comecei a construir com eles um debate dentro da comunicação não violenta. Eu falava para eles, gente, olha só, a função de um debate aqui, dentro da nossa aula de redação, no 8º ano, né? Essa turma me ensinou muito. Foi meu laboratório de CNV ano passado. E eu falava para eles, a gente vai fazer o seguinte, você quer falar o seu argumento, você vai falar o seu argumento, e você vai ouvir o do outro, e você vai rebater o argumento do outro. Você não vai insultar, você não vai falar nada pessoal. Você vai falar do argumento que ele falou. Se você não falar, você sai. Então eu fiz uma atividade assim, era tipo um aquário, né, que chamava atividade. Então eles colocaram as carteiras fazendo um aquário assim, né, e colocamos 2 no centro. E só quem estava no centro podia falar, né? Funciona também se você der um objeto de fala, né, que você organiza. Acho que a primeira coisa é organizar quem fala. É trazer o foco, né, para parar de dispersar tanto. Coloquei um de frente para o outro e falei, olha, aqui, né, o que é que você vai defender, o que você vai defender. Lembrando que vocês estão defendendo ideias e que a reputação de ninguém aqui está em jogo, a inteligência de ninguém aqui está em jogo. Aqui o que está em jogo é quem vai defender melhor este argumento. Ponto. E aí eles iam. Claro que eles têm dificuldade, claro que a gente tem dificuldade também, mas a gente foi tentando fazer isso. Então eu fui trazendo para eles essa possibilidade de atacar um argumento e não uma pessoa. Eu acho que é isso que a gente precisa e muito, né? Para trazer pessoas mais conscientes de um debate realmente, porque tinha hora que era muito legal, né? Porque aí eles estavam, não, porque isso, porque aquilo, eu tenho esse fato, eu tenho isso. E você via que eles saíram daquela coisa de, mas você não sabe, né? Não sei o quê. Então, eles cresceram muito nisso. Então, eu acredito que a comunicação não violenta, ela atua muito aí também, né? E foi muito legal, porque eles debateram, por exemplo, ano passado, né? Foi aquela questão da Greta, das pessoas estarem atacando a Greta, se ela estava certa ou não estava certa, e eles queriam debater. E tinha muito isso também, eu deixava que eles escolhessem um pouco os temas que eles queriam debater. Então, eu sempre falando, gente, olha, fala a partir de você, fala a partir daquilo que você pesquisou, e nunca, eu acho que vai ser assim, não tem eu acho, debate, argumento, cadê sua comprovação, né? Se você acha, transforma numa dedução, faz um caminho lógico para a pessoa entender. Então, eu trabalhava bem assim com eles. É um trabalhão, mas é bonito de ver. Com certeza. O que você falou, eu achei fantástico. Olha, eu estou vendo que esse papo daria mais uma live, inclusive, eu já deixo o convite para vocês, para outro bate-papo, se você quiser, porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Eu tenho muito para perguntar ainda hoje, mas eu já vi que tem muita coisa legal para a gente conversar ainda. E aí, trazendo um pouco aí agora para o mundo tecnológico, que eu sei que você, na minha pesquisa que eu fiz também, aliás, gente, já vou fazer propaganda da professora, ela tem um site muito legal, viu? Entra lá, um site muito bonito, cheio de cursos muito legais, que ajuda os alunos e ajuda os professores. Então, eu gostei demais. Então, eu queria trazer um pouco para esse mundo tecnológico, para você falar um pouquinho desse mundo hoje, que esses meninos já nascem conectados. Como o professor pode entrar nesse mundo da cybercultura para se comunicar melhor com os alunos? Eu penso através de uma metáfora assim, né? Quando você quer conhecer uma cidade, você pode pesquisar mais sobre essa cidade na internet, você pode ir por você mesmo, explorando, e você pode perguntar para um nativo daquela cidade. A gente tem 3 caminhos aí muito interessantes, né? Eu posso pesquisar mais sobre isso, estudar, por exemplo, os meus vídeos lá, né? Sora me ajuda no YouTube, estamos lá com várias ferramentas. A gente pode ir explorando, né? Porque eu acho que esse é um caminho muito legal, mas também é um caminho que às vezes pode deixar a gente fora, né? Daquilo que está sendo mais interessante para eles. Mas eu diria, se a gente quer estar nesse pátio digital, né, que já tem algumas teorias que chamam assim, esse pátio digital dos alunos, a gente precisa perguntar para eles, né, onde é que vocês estão? Vocês estão mais no Instagram? Vocês estão no TikTok? O que vocês usam? O que vocês entendem? O que é interessante para vocês, né? Porque eu acho que a gente hoje está vivendo, inclusive, uma carência de material acadêmico para isso, né? Não teve tempo ainda para se pesquisar sobre isso, né? Então, é conversando com esses nativos, com essas pessoas que moram na internet, que são eles, né?
Eu acho que é a coisa mais importante, além de explorar, é claro, né? E não ter medo de errar, de participar desses ambientes, né? De colocar a sua cara ali, entendendo como funciona, testar. E que nem eu falei no começo, né? Resistir a essas tecnologias não vai adiantar nada, vai deixar esse trabalho ainda mais difícil. Mas estar nesse ambiente em que eles estão testando essas ferramentas junto e também, né, com o olhar acadêmico, eu acho que é o mais interessante para o professor nesse momento. Muito bom, muito boa resposta. E eu sei que é muita coisa, mas você tem algumas ferramentas digitais que você indica para aumentar a interação da linguagem, sabe? Eu falo que se o Google quiser, eu já aceito ser embaixadora da Google Jamboard no Brasil, que é a lousa digital deles, né? Inclusive, tem aí algumas semanas, eles liberaram o acesso da Jamboard direto do Google Meet. Né? Então, é uma ferramenta que eles apostam muito na interação e que eu tenho lá um vídeo com superior. Então, eu acho que a Jamboard é muito interessante, né? Por ela ser uma lousa digital, por os alunos poderem criar, compartilhar. Eu acho que toda ferramenta que possibilita esse compartilhamento, ela é muito interessante. E tem também uma ferramenta que se chama Flipti. É um site que ele é integrado ao Google Planilhas. Você pode montar várias atividades, eles já têm lá os modelos das atividades e você só muda. Então, você pode fazer uma roleta, você pode fazer como é que chama isso em português? Jogo da memória. Você pode fazer... Tem atividade que eu nem sei dizer assim como é que ela chama, né? Porque a gente não usa sem ser no digital, mas é uma roletinha, por exemplo, que dá para fazer produção textual, né? Então, você sorteia o lugar que aquela produção vai acontecer, que aquele texto vai acontecer, o tempo, o personagem, e aí vai escrevendo a partir daquilo, né? Então, eu tenho vídeos sobre essas duas coisas, mas eu gosto muito dessas duas ferramentas, que são gratuitas e porque elas são bem simples de usar. Muito bom, ótima indicação. Aí, gente, olha, tem vídeo lá no canal da professora, Sora Me Ajuda, não perca, tá, gente? Eu acho que muita gente vai precisar usar isso nesses tempos que nós estamos vivendo, tá? E agora a gente chega para o momento, eu sempre deixo as mais polêmicas para o final, né? Eu já entrevistei bastante pessoas diferentes aqui no perfil, eu já entrevistei um padre aqui, e eu falei, ó, o padre vou deixar para o final os polêmicos. Então, eu vou tratar aqui de uma parte complicada, que é o professor lidar. Eu vi que estourou muito isso na internet há pouco tempo, sobre as informações erradas vindas da internet. Então, eu vi um depoimento de um professor de ciências que estava tentando explicar que a Terra não é plana. E aí o aluno virou, professor, você tem que pesquisar. Vai no canal do fulano, que eu não vou falar o nome aqui, né? Não vou falar, mas ele falou assim, vai no canal do fulano lá, que o senhor vai saber que a Terra é plana. O aluninho falando com o professor. Meu Deus, olha a situação. Então, a pergunta que eu faço, como lidar com essas questões? Ó, terraplanismo, teorias da conspiração, né? Eu sei que tem canais sérios, como o seu, e o meu também, né? Caminhos da Linguagem, que passam informação correta, né? Nós estudamos pra caramba para passar uma informação boa para pessoas, mas também tem outros canais que eu não sei, não estão ajudando tanto nesse ponto, ou, quem sabe, também estão aí para causar um debate nesse processo. Eu quero ouvir sua opinião, sobre isso, e você nos dá uma luz aí. Olha, difícil, né, a gente ter uma resposta solucionadora para isso, né? Mas eu acho que quando a gente pensa nessas questões, eu penso muito, né? E o que é que eu posso fazer nesse sentido? E eu acho que é a gente produzir conteúdo de coisas cada vez mais e com cada vez mais alcance, com mais estratégia, porque essas pessoas, elas não têm só conteúdo postado, elas têm estratégia. Eu tenho uma frase que diz que os bons são muitos, eles só estão mal articulados. Então, a gente está muito mal articulado, né? Quem está divulgando esse tanto de teoria está muito bem articulado. Existe um grande estrategista social, que é uma grande habilidade do futuro, que a gente precisa aprender também. Eu acho que o que a gente precisa aprender com essas pessoas é a estratégia de divulgação. A gente está agindo muito mal na estratégia de divulgação.
Que a gente acha que o bom por si só, o sincero por si só, o verdadeiro por si só, ele atinge e a gente sabe que não. Principalmente nas mídias sociais. Se eu não sei mexer com o Instagram no sentido profissional da coisa, eu vou ser engolida por quem sabe e que vai trazer informações que, de repente, não são informações que promovem o bem, que promovem o bem-estar das pessoas, né? Então, eu acho que quanto mais organizado e com estratégia de divulgação de conteúdo a gente tiver, mais e melhor a gente consegue enfrentar essas situações. E eu acho que também a gente ter um acompanhamento psicológico, a gente ter um entendimento de que, infelizmente, isso sempre existiu, vai existir, e a gente está convivendo com isso. Hoje eu acho que em maior grau. Mas eu acho que a gente precisa se articular melhor para divulgar melhores informações e criar canais de diálogo, criar canais de tentar entender. Eu participei de uma semana que é o Cláudio Tebas e o Christian Dunker. Christian Dunker é psicanalista e o Cláudio Tebas é um palhaço. Eles têm um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo que quer falar sobre diálogo, escuta, que é O Palhaço Psicanalista. E eles falavam disso, como criar um diálogo entre o que a gente já tem como opressor e oprimido, entre vítima e algoz, né? E eu acho que é isso também, entre aquele que está com a informação da ciência e aquele que está com o achismo de teorias e muitas coisas loucas. Apesar da gente ter vontade de esganar, de abrir a cabeça dele, de mostrar, de enfiar lá o livro na cabeça dele, a gente precisa entender que se a gente bater de frente, a gente vai perder mais um. Esse mesmo menininho, ele foi uma escola para mim, esse que falou assim, que falou do machismo, né? Ele era muito assim, professora, tem mulher que isso, que aquilo, que não sei o quê. E eu passei o ano inteiro mostrando informações e dados e não sei o quê. Daí, foi mais ou menos outubro do ano passado, ele falou, professora, posso te dar um aperto de mão? Eu falei, pode, por quê? Você mudou o meu pensamento, porque eu achava, professora, que era outra coisa, mas você me mostrou os fatos, os dados, professora. Você falou e eu acredito em você. Então, assim, foi difícil. Foi um menino dentro de 300, porque eu tinha... Não, dentro de 100, aliás, no 8º ano todo. Mas foi um a menos dentro dessa linguagem ofensiva. Então, eu acho que a gente precisa estar melhor articulado. Verdade. Concordo com o que a Val falou aí, Valdirene. Falou tudo, falou bonito, bacana demais. E realmente é uma situação, você falou realmente, eles são articulados. E hoje tem o encantamento do discurso, né? O discurso muito bem articulado, ele cativa, ele promove. Eu ainda quero fazer uma live aqui sobre análise do discurso, estou pesquisando aí uma pessoa para vir falar sobre isso. E como que o discurso comove, hipnotiza. E a pessoa acaba esquecendo os fatos, acaba esquecendo essas questões. Ver se dá tempo, eu queria fazer mais uma pergunta, mas vamos ver se dá tempo de fazer mais uma, que era justamente sobre um outro tema muito polêmico, que tudo que se fala hoje é polarizado, né? Seja para um lado, seja para o outro, e eu não estou querendo trazer política, assim, mas fique à vontade, tá bom? Para sempre vocês muito à vontade aqui, mas como lidar com todos os conteúdos que a gente fala é polarizado. Então, vai falar de uma coisa que antigamente não era. Eu dava aula aqui, ó. Vamos falar de 4 anos atrás. As coisas não eram polarizadas. Hoje a gente fala um negócio, mas quer dizer que você é de tal coisa. Então você quer dizer que você é tal coisa. Como lidar com isso? É muito difícil, né? Eu vou contar assim pelo que eu uso, pela estratégia que eu uso, assim, né? Eu não fujo de tema polêmico, nunca fugi de tema polêmico em sala de aula, porque eu acho que se a gente fugir desses temas, essa coisa vai ficar pior ainda, né? Só que eu acho que a gente precisa ensiná-los a dizer o que querem. Porque quando eles param para pensar e analisar o que eles estão dizendo de forma clara, eles começam a entender que não existe esse ou aquele, existe esse e aquele, né? Então, essa polarização, ela é da linguagem também, né? Eu acho que a gente parar para estudar com eles, que a gente fala muito de aluno, né? Mas a gente também, mas parar para olhar o discurso disso, tentar desconstruir um pouco esse discurso junto. Eu acho que é sempre junto. É a gente não olhar, é muito difícil que eu vou dizer, né? Mas
é não olhar como inimigo, como aquele que me enfrenta, porque o que ele quer dizer alguma coisa, a gente só não entendeu o que. Essa coisa pode ser coerente ou não. Eu acho que a gente começar a separar, a gente começar a tomar conta daquilo que a gente ouve também, né? E tentar criar, como eu falei, tentar observar estratégias para a gente ter formas de não se blindar, eu não diria isso, mas eu acho que em alguns lugares, eu acho que em algumas situações, a gente evita estresse quando a gente fala a partir. E eu acho que sempre quando a gente fala de um lugar nosso, eu. Quando a gente fala de situações, quando a gente generaliza, a gente está mais exposto a essa polarização. E quando eu digo de mim, eu digo de mim. E pronto, ninguém tem nada com isso, né? Mas quando a gente está falando... Acho que deu uma travadinha aí. Voltou? Eu tô te vendo. Mas quando a gente... Voltou. Beleza. Mas quando a gente fala da gente a partir da nossa ótica, é um pouco mais difícil esse ataque, essa polarização. Mas eu acho que a gente se manter em paz com as nossas convicções, com a nossa forma de discurso, porque, infelizmente, isso sempre vai existir, né? Não tem fórmula mágica. É verdade. Sempre vai existir, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a comunicação não violenta nunca foi tão importante, eu acho. Faz logo essa oficina também. Aí o que acontece? Nós estamos chegando já, a live do Instagram passa muito rápido. Muito rápido. Eu entrevistei uma pessoa uns 2 semanas atrás, falou assim, vamos fazer no YouTube, já está acabando. Eu faço no YouTube, eu não faço no Instagram. É verdade, ela faz no YouTube, gente, é verdade. Não perco as lives da Sora Me Ajuda, não perco. Então, eu sempre faço um pouquinho antes para que não corte, para não cortar os nossos participantes no começo. E eu queria, assim, agradecer por você ter disponibilizado seu tempo do sábado. E muito obrigado, viu? Eu sei que tem aí família, tem uma opção de coisa para fazer, nossa, você é uma menina que trabalha demais, está lá na frente toda hora conteúdo, né? Eu vi lá o planejamento dela, gente, barato lá os stories, eu perco os stories dela, é muito legal. Aí o que acontece? E muito obrigado de coração, tá bom? Muito obrigado por você ter vindo aqui e ter trazido informações aqui para a gente do Caminhos da Linguagem, tá bom? E com certeza eu vou deixar a sua live aqui, vai ficar gravada, pessoas vão trazer, vão comentar. E pode ficar à vontade para deixar uma mensagem dos professores, sala de aula, para as pessoas sobre comunicação não violenta, e também para falar dos seus livros, do seu canal. Fique à vontade, tá bom, professor? Obrigado. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. Eu acho que todo mundo que abre o seu perfil para uma outra pessoa abre a sua casa, porque a gente trabalha muito nos meios digitais. Quando a gente abre o nosso YouTube, o nosso Instagram para alguém vir visitar, a gente está abrindo o nosso canal de comunicação com os outros, né? Então eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, adorei o papo, adorei as perguntas. Muito obrigada a todo mundo, né, também que está assistindo, que tirou um tempo aí do sábado para a gente falar, acho que de assuntos que nos tocam muito, né? A gente que é apaixonado pela linguagem, mas todo mundo as pessoas só não sabem, porque tudo é linguagem, não tem como fugir, né? Então, quem vai assistir depois também, né? Então, eu estou no YouTube, no Instagram, como Sora Me Ajuda, no Instagram também como escritora Luana Helena, que lá eu posto sobre os livros, eventos, os poemas também, então estão lá. Deixa eu ver se tem mais alguma rede aí. No LinkedIn eu estou como Luana Helena, mas eu estou aí sempre, né, postando stories, eu estou praticamente todo dia ali, não tenho conseguido alimentar tudo porque eu invento 50 mil coisas para fazer, eu vou fazendo aos pouquinhos, né? Mas eu agradeço muito e eu acho que nesse momento é a gente ter calma, a gente buscar ferramentas que nos deixem mais confiantes, não só ferramentas tecnológicas, mas ferramentas internas, espirituais, ferramentas linguísticas para lidar melhor com tudo isso que a gente está vivendo, para que a gente possa se expressar melhor, para que a gente tenha mais chance de colocar para o mundo quem a gente é, mostrar para as pessoas quem a gente verdadeiramente é e não ficar preso em palavras
que não expressam toda a magnificência de muitas pessoas, né? Então, eu agradeço demais, espero vocês lá no Sora Me Ajuda, e mês que vem o professor vai estar comigo lá no YouTube também, né? Ah, com certeza. Fiquei muito feliz pelo convite. Então, Caminhantes da Linguagem, ó, vou estar lá no canal da Sora Me Ajuda, canal da Luana. Foi um convite muito legal. Vou estrear em live do YouTube. Já vou falar aqui para você que eu nunca fiz. Então, muito obrigado pelo convite, tá, Sora? E até a próxima live. Ó, está marcando aqui para mim 26 segundos. Ó, um grande abraço para você. Vai terminar nossa live aqui. E, gente, quem não assistiu, eu vou deixar gravado agora. Vocês veem o nosso bate-papo muito legal, tem muita informação. E grande abraço, viu? Eu ia chamar você de Sora. Grande abraço. Pode chamar. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima, viu, gente? Olha, brigadão por tudo.